Olá, muito boa noite, são 20 horas e 30 minutos, estamos ao vivo, hoje são, me ajuda aí, qual é a data hoje? 12, né? 12 de maio de 2021 e nós estamos ao vivo pela nossa grande parceira Rede TV, através da retransmissão aqui da nossa TV Líder 20.1 e também no YouTube, através do nosso canal Zion Terapias, com mais uma edição do nosso programaço de discussão e diálogo. Eu preciso perdoar o que eu faço. E com a edição de hoje do Zioncast, nós encerramos a série no tema perdão. E eu quero lhe dar muito boas-vindas, agradecer a sua audiência e lhe fazer alguns convites. Primeiro convite, você que está nos assistindo pela TV Líder 20.1, faz assim: convida os amigos, traz todo mundo para a sala, manda aí uma mensagem para os amigos e diga: olha, o tema do Zioncast hoje é o fechamento sobre a abordagem do perdão e agora vai ser um conteúdo prático. Eu preciso perdoar, o que é que eu faço? Então, manda aí para todo mundo, não dá uma indireta não, dá uma direta mesmo. Só solta o fuxico para todo mundo porque vai valer a pena. Você poderá participar através do nosso telefone. O nosso telefone já aparece aí na sua tela, mande a mensagem para nós, 992877180, é o número pelo qual você participa, faz a sua pergunta, faz o seu comentário e você compartilha conosco. Também, você que pode estar assistindo conosco de qualquer lugar do planeta. Talvez você esteja até aí no seu bunker em Israel e pode estar participando do Zioncast. Claro, você mais do que nunca vai entender a importância e a necessidade do perdão. Você assistindo pelo YouTube, se você ainda não nos curte, ainda não nos segue, por favor, pode nos seguir. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, dá o seu like, o seu joinha aí e você pode também fazer o seu comentário, tá certo? Dado as nossas aberturas e apresentação do nosso tema, eu quero lhe convidar a comigo receber os nossos companheiros de bancada. E hoje eu vou apresentar de forma diferente. Eu quero começar com o Marcos Tem base? Eu sento no último lugar aqui. Os últimos serão os primeiros, não tem jeito. Boa noite, Marcos, terapeuta integrativo, hipnoterapeuta, também aromaterapeuta e membro cativo da bancada. Por favor, seja bem-vindo. Você me quebrou, preparei um discurso todinho aqui, sou o último. Chefe, dá licença, tá roubando minha cena aqui. Agora eu te apresento aqui, rapaz. Boa noite pra você, seja muito bem-vindo, muito... Bom, quero agradecer a todos vocês aqui da bancada por o privilégio de ter participado de todas as lives dessa série. Foi muito bom aprender com cada um de vocês. E você que está nos assistindo, como sempre, aumenta o volume, senta num lugar bem confortável, que hoje o negócio pega fogo. Maravilha! E na sequência eu quero apresentar o também terapeuta integrativo Tony Everton, que é também hipnoterapeuta e é também terapeuta aqui na Zion Terapias Integrativas e mais uma vez está comigo na bancada abordando esse tema: eu preciso perdoar, o que é que eu faço? Boa noite, Tony Everton. Boa noite, quero agradecer mais uma vez o convite, eu fico bastante feliz por esse projeto estar dando certo. É o nosso nono episódio? É, o nosso nono episódio. E fico muito feliz de estar participando disso. Quero mandar um abraço a todos vocês que estão assistindo no YouTube, no canal 20.1. Fica aqui meu agradecimento que vamos encerrar essa série agora, de que a gente falou por um mês, né? Um mês completo dessa série. E hoje a gente dá aquele fechamento, aquele final. O que eu faço? Eu preciso perdoar. Então eu fico muito feliz com o convite. Uau, está aí a fala, os cumprimentos do Tony Everton e, claro, fechando aqui o nosso quarteto fantástico da bancada, mais uma vez conosco, também terapeuta integrativo, hipnoterapeuta, Natalino Borges. Muito boa noite, Natalino, obrigado pela sua presença, por estar mais uma vez conosco na bancada, na abordagem desse tema.
somos um quarteto, né? A alegria está no ar. É o bom dessa bancada, é a nossa alegria. Esse programa que já se tornou um presente, né, para a nossa cidade. Perdoar é uma palavra tão bem aceita, né, tão bem-vinda, tão apoiada pela nossa consciência. Nem sempre a gente consegue praticar como perdoar. É hoje. É hoje. E aí eu quero já apresentar o nosso querido Zion Chef. Por favor, diretora, eu quero que a senhora providencie, que a senhorita providencie para o próximo Zion Cast. Eu quero o... Gabi aqui deve estar já pensando, o que é que ele quer? Eu quero que você providencie a doma do nosso Zion Chef, que com o nome, com a logo da Zion, ok? Com a logo da Zion, com o nome de Zion Chef, e o nome dele é Éder Dantas. Boa noite, Éder. Boa noite. Que bom lhe receber mais uma vez aqui nos estúdios da Zion. E o que é que nós teremos hoje? Hoje a gente vai de massa. Vamos fazer um espaguete à carbonara com um bacon frito com uma emoção de gema com o queijo parmesão. Não precisa estar até o final não, tá? Pode fazer quando estiver pronto. Olha, e ele vai fazer duas versões. Ele vai fazer com a massa tradicional e vai fazer com a massa integral, porque, claro, eu só estou usando massa integral e ele não vai me fazer quebrar a dieta. Por favor, a minha porção é integral, não precisa ser imensa, mas não precisa ser tão econômica. E... Você entendeu. A minha esposa sempre participa desse programa, né? Não sei se ela está aqui hoje. Amor, hoje é macarrão. E para as pessoas que desejarem convidar o nosso Zion Chef para fazer seu jantar para a família, para uma confraternização, para a empresa, como entrar em contato com o chefe Éder Dantas? Meu telefone é o 9279-4943. E quem ainda não lhe segue, qual é o teu Instagram? Éder.dantas1. Éder.dantas1, repete o telefone, por favor. 9279-4943. 99279-4943. É o número que você pode entrar em contato com o nosso Zion Chef, contratá-lo para fazer aquilo que ele faz com muita especialidade aqui na nossa mesa, para fazer para a sua família. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença. Capricha lá no prato que daqui a pouco a gente te chama de volta, tá bom? Muito obrigado. Chefe, agora estão querendo saber se ele faz versão sem glúten. Ah, sai versão sem glúten, Zion Chef? Faz sim, fazemos. Pronto, faz a versão sem glúten também, tá certo? Tá aí já a pergunta respondida. Continuando com a nossa apresentação, os aplausos para nossa diretora Larissa de Sá. Eu quero saber por que é só ela que ganha aplauso aqui. Porque é a diretora, rapaz. Rapaz, eu vou dizer a você. Desculpa, e o pedido da dama será submetido a Gabi. Eu vou ter que participar dos assistir os outros, ver se libera esse perdão, essa mágoa aí. Tá certo. E para não demorar muito, porque já demoramos demais, as nossas boas-vindas à nossa auxiliar de sempre, que está aqui sempre nos bastidores com o seu sorriso elegante e com a sua presença extremamente amável, a nossa querida Marcela Zaine. Muito obrigado pela presença, como também dos nossos técnicos, que agora são dois que estão na mesa, dando todo o controle e o trabalho técnico, que é o nosso Lauro, que é o assessor técnico. Fica boa essa posição para ele? O nosso assessor técnico e o nosso diretor técnico, que sempre é o que faz todo esse trabalho acontecer, Diogo Albuquerque. Muito obrigado pela presença de todos e vamos lá para o tema? Já sem muita demora, vamos para o nosso tema. Eu preciso perdoar. O que eu faço? Nós falamos essa semana inteira sobre o perdão e nós trouxemos aí várias abordagens. Eu quero já deixar a primeira fala aí à vontade, já não quero nem direcionar para que todos nós possamos participar. Essa questão do perdão. Por que as pessoas insistem em dizer eu perdoo, mas quando me lembro eu volto a me sentir mal? A pessoa perdoou ou a pessoa estava tentando fazer algo que não era perdão?
A pessoa, conscientemente, ela até busca perdoar, mas ela não busca a liberação dos sentimentos. Existe um conto, a palavra correta é essa, um conto. Eu estava conversando com o Marcos aqui agora há pouco, a história da Bela e da Fera, né? E no final a Bela beija a Fera e ele se torna um príncipe. Muitas pessoas têm medo de reconhecer o sentimento que está carregando. Muitas vezes é mágoa, muitas vezes é rancor, muitas vezes é ressentimento. E esse perdão, ele não vem com reconhecimento do que de fato se está carregando. Ou seja, na prática, a pessoa não tem coragem de olhar para as áreas escuras da sua alma, dos seus sentimentos. Isso é muito importante o que o Natalino diz, porque a pessoa fica procurando atitudes, ações que respaldam o perdão. Eu perdoei, deixa eu ver. Se eu olhar para ela, eu não sei. Se eu me aproximar dela, será que eu vou sentir alguma coisa? Porque exatamente ela não trouxe luz a essas áreas ainda, e ela fica, por não trazer luz, ela fica procurando atitudes que dizem que está perdoado. Será que eu vou conseguir conviver de novo? Será que eu estou sentindo isso? Será se eu for chegar para conversar, eu não vou dar conta de chegar para conversar? É justamente porque foi de uma forma consciente, sem trazer luz àquelas áreas afetadas por aquela mágoa, por aquela desafeição. E é isso. Em outras palavras, então, perdoar, em primeiro lugar, a pessoa precisa assumir o dano, assumir que foi ferida. Exatamente, assumir que foi ferida. Voltando um pouco ao que vocês falaram, eu tive um caso, inclusive, aqui, que veio tratar exatamente essa questão da mágoa, né? Sentir magoado e tal. E aí, no momento, a pessoa liberou o perdão, não, eu libero o perdão, tal, tudo mais, parará. E aí eu não queria dizer pra pessoa que, não, deselegante, falou, você não liberou, não. Fui conversando, mostrando pra ela. Mas peraí, o cara que gosta de meter o dedo na ferida do que dizer. Porque tem horas que a gente tem que ponderar. E a questão dela perdoar naquele momento foi só para ela não agravar uma outra situação. Ela mascarou o perdão para não agravar uma situação, que era exatamente no relacionamento. Então, assim, eu estou dizendo que eu estou perdoando, mas é só para melhorar meu relacionamento aqui, mas eu não perdoei. Uau! Perfeito. O que mais leva a pessoa a se prender? Uma outra coisa é a tentativa de esquecer, né? Eu preciso esquecer o que aconteceu. E aí a gente sempre faz duas perguntas muito interessantes, né? Você teve amnésia? Ou você sofreu algum acidente? Nenhum dos dois. Então, você não se esquece. Você decide. E aí, vai uma pergunta também para a bancada. Se a gente diz que perdão é decisão, como envolver o emocional numa decisão, se essa decisão é racional e o perdão é no neocórtex, é no sistema consciente, na nossa mente consciente, porém a mágoa, ela está no sistema límbico, que é o subconsciente. Então, como é que a pessoa... Não, perdão é uma decisão. Eu decido perdoar, neocórtex, consciente, mas a mágoa está no sistema límbico, subconsciente. Como é que eu transfiro essa mensagem do consciente para o subconsciente? Como é que eu transformo a decisão num fato emocional? Quando ela é feita, obviamente que nós aqui dentro do consultório, dentro do ambiente de consultório, temos diversas ferramentas para fazer isso. Nós estamos falando para uma plateia que precisa perdoar em casa, que precisa resolver os seus problemas praticamente sozinhas ou com a ajuda de alguém que talvez nem seja profissional. A melhor maneira de fazer isso é fazer de todo o coração. Sabe, o que acontece é que muitas pessoas se ferem nível 10 e liberam perdão nível 2. Então, aquela conversa, olho no olho, onde você assume o que você está sentindo, onde você se permite as lágrimas rolarem, onde você dá nome aos sentimentos. Eu fiquei magoada mesmo, eu chorei escondida mesmo, eu fiquei aborrecida com você 3 dias, eu fiquei com vontade de te matar. Se Deus, em vez de me dar graça, me desse força...
Não se escandalize, mas isso é real. Eu fiquei com vontade de te matar, eu fiquei aborrecido, eu fiquei chateado. Quando você me disse essa palavra, isso me machucou demais, demais. Eu me arrependi de ter casado com você. Então, quando a pessoa ela exprime o que de fato ela está sentindo, sem nenhuma reserva, ela bota para fora tudo, isso traz junto ações diretas no subconsciente. Isso traz um perdão que vai gerar efeito no subconsciente. Isso é muito bom, Natalino, porque a conexão entre a fala, você verbalizar, a conexão da ação com a emoção, ela é muito difícil você conseguir separar. É muito difícil você, naquele momento, você separar e colocar o racional de um lado, a emoção do outro, porque você precisa da voz. Você precisa dizer, eu quis matar, eu estou com raiva, eu estou sentindo isso. E o maior exemplo onde as nossas falas, onde as nossas ações, o que nós vemos, tá ligado? Se você hoje vai assistir um filme e vê o pai abraçando o filho, vê aquela emoção, você se envolve com aquilo. Se você ouve aquela música, você sente o arrepio. Então, você precisa verbalizar, você precisa ver, você precisa ser sincero, elaborar aquela ferramenta ACE que foi passado, acolher o seu sentimento para dar o começo do processo, dar o ponto inicial do processo de perdão. Hoje eu estou com muita vontade de fazer provocações, não sei se perceberam. E... Com um prato de macarrão que vai vir depois, você pode nos provocar do jeito que você quiser. Deixa. No final nós seremos recompensados. Olha. Então qual é a diferença de expor com franqueza e fazer apenas um desabafo? Eu falei tudo, mas a pessoa na verdade só desabafou. Para o nosso ouvinte, para o nosso assistente leigo, para ele entender qual é a diferença de fazer apenas um mero desabafo. Eu fiquei com raiva, eu quis te matar, eu quis meter a faca, eu quis que você morresse, eu quis te envenenar, eu quis isso, eu fiquei magoado por aquilo, não esqueça aquilo que você me falou. Qual é a diferença do desabafo para a conversa expositiva, terapêutica que vai gerar o perdão? A própria palavra perdoar, ela já responde essa pergunta. Essa palavra, esse prefixo, o que foi, gente? Desculpa. Não sei. Fiquei perdido igual o senhor. A cara do Marcos, quando você começou a dizer, foi mais ou menos assim. Vai por aí mesmo, meu irmão. Não vale fazer leitura aqui não. Dentro da química, o prefixo per, ele é a concentração de muito. Por exemplo, quando na química ela diz peróxido de alguma coisa, é porque esse alguma coisa é muito, está muito concentrado. Esse prefixo per quer dizer muito. Doar, eu me dou muito. Então o perdão... Rapaz, ele foi profundo agora, hein? Moço. O perdão, ele, se ele for verdadeiro, ele vem com essa intenção de se doar, de se dar. Então ele não tem desejo de vingança, ele não quer a punição, ele quer liberar a pessoa, ele quer doar a pessoa. Então quando o perdão ele é feito de todo o coração, ele tem a intenção de resgatar e não de se vingar, não de condenar. Concordo. Poxa, todo mundo Hoje foi igual. Tá fluindo. Eu acho que inclusive ele transforma tudo isso que você falou na maneira como você verbaliza, por exemplo. Pronto! Tirou do... Me permita te interromper aí, vai entrar. Rocha. Porque uma das ferramentas que nós usamos no ambiente terapêutico é o barômetro. E quando nós pegamos o lado positivo do barômetro, um dos itens do barômetro é a sintonia. Então, quando eu entro na sua frequência emocional, eu me sintonizo com você. A minha expressão não é apenas dizer o que eu senti, mas eu quero derramar para mim poder me esvaziar e entrar em sintonia com você. Então, eu poderia até dizer que a diferença do desabafo para a liberação do perdão é entrar na frequência emocional que me coloca na mesma sintonia da pessoa com a qual eu estou
trazendo a premissa do perdão. Seria Empatia, isso? Né? Com certeza. Empatia. Né? A empatia. Uau! Por favor, complete a sua verve. Era exatamente esse ponto, porque quando você verbaliza isso de uma outra forma, quando você, na verdade, vai pedir perdão, vai desabafar isso em forma de perdão, é mais suave, o tom de voz é mais brando. Um mestre nisso, que eu vejo que faz isso, induzindo as pessoas a fazer, é o próprio Cláudio Duarte. Ele leva isso muito no humor, né? Então, por exemplo, a fala que o senhor falou aqui, é que eu queria te matar, e aí você fala de forma alegre com a pessoa, né? Aquele tempo lá, se Deus tivesse me dado força, em vez de eu ter te matado. Então, assim, nesse tipo de fala, em vez de você falar, olha, você me matou mesmo, você me feriu, você foi isso, irresponsável, eu fiquei com raiva de você, eu quero te matar! Então você já vê que ali é um desabafo. Uma das coisas, complementando o que vocês falaram, uma das coisas que ajuda muito nessa comunicação, nessa sintonia, é nós falarmos os sentimentos e as necessidades das quais não foram atendidos, livre dos julgamentos. Como, por exemplo, em vez de você falar, você é egoísta, que isso já é um julgamento, por que não falar, olha, quando você fez isso, eu me senti dessa e dessa forma. Quando você pensou somente em você, eu fiquei muito chateado e eu preciso que você comece a pensar em nós. Tudo isso, você tirou o julgamento e você expôs uma necessidade, você fez um pedido livre do julgamento. Porque quando você chega para uma pessoa e fala, você é egoísta, automaticamente ela já gera um mecanismo de defesa para rebater aquilo. Mas a partir do momento que você se coloca expondo os seus sentimentos e as suas necessidades, aí há uma abertura para essa conversa e há um baixar das defesas para essa liberação do perdão e para entrar nessa sintonia. Gostei muito dessa fala, Tony. Só segura o raciocínio um pouquinho, Natalino. Eu queria fazer uma pergunta para o Tony. É muito interessante isso. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma comunicação violenta, ela tem uma certa dificuldade de falar nesse tom. Mesmo que ela queira entrar no modo conciliador, mas por ela ter o hábito de uma linguagem violenta, as suas expressões são sempre muito fortes. Que dica nós poderíamos dar para que a pessoa baixasse essa agressividade no falar ou transformasse essa comunicação violenta na frequência em que a pessoa possa receber? Isso é um exercício diário. Isso não é simplesmente uma dica. Mas no começo vai parecer sim um pouco, você vai ter que fazer um pouco forçado. Mas primeira dica é você avaliar, observar sem avaliar, quer dizer, como eu observo sem avaliar? Você ver a situação como aconteceu. Um exemplo, o filho chegou em casa e tirou a blusa e deixou no chão. Você já olha e fala, você é um preguiçoso. Peraí, vamos observar sem avaliar. O que aconteceu? O filho chegou e jogou a blusa no chão. Tá, o que isso me causou? Eu fiquei muito triste. Mas qual a minha necessidade que não foi atendida com essa tristeza? Eu tenho a necessidade de ter a casa arrumada. Então eu vou chegar nele e falar, meu filho, quando você chegou, olha a ação, quando você chegou, você jogou a blusa no chão. A mamãe ficou muito triste com a sua atitude, porque a mamãe precisa manter a casa arrumada. E o meu pedido é que você vá lá, pegue a sua blusa e volte. Então, você fazendo esse exercício, você começa a se livrar dessa comunicação não violenta. E um exemplo básico que a gente faz é tipo, eu tenho ódio disso. O ódio que eu falava demais lá em casa, esse aqui puxava meu... Para com isso. Jogo do pergunta foi proposital, tá? Jogo do Flamengo, então, era difícil demais. Mas eu percebi o quanto a minha comunicação era violenta simplesmente por eu não observar a necessidade minha que não foi atendida com aquela ação. E aí eu paro de culpar o outro por uma necessidade que não foi atendida minha. Ao invés de rechaçar a identidade da pessoa, que, né,
Tony, que Justamente. está ficando bem claro na tua fala. Porque quando você desassocia o comportamento da identidade da pessoa, quando você diz, eu só quero a casa arrumada, não é que você é uma pessoa desorganizada, preguiçosa. Não, o que eu quero é a casa arrumada. Então, existe um princípio dentro da terapia que aquilo que você rejeita, aquilo que você não aceita, isso acaba se confirmando na pessoa. O que você não aceita, você atrai. Você atrai. Então, assim, se eu rejeito uma parte do Marcos como meu amigo, isso gera um problema no nosso relacionamento. Então, quando eu digo, você é desorganizado, eu estou rejeitando parte dele. E isso não traz benefício para o nosso relacionamento. Então, daí a sabedoria do Tony aqui de desassociar a rejeição da identidade para rejeitar apenas o comportamento, dando um viés positivo do que eu quero e não do que eu não quero, né? E isso já evita, Natalino, o nosso próximo tópico, porque se eu retiro isso, eu não semeio possíveis crenças limitantes. Não é? Uau! Pega aí, doutor Bueno. Rapaz, agora? com muita sabedoria, ele tirou o tema do foco e deu uma empurradinha no programa. Crença limitante. O que seria crença limitante, Marcos? Como a gente definir para o nosso participante o que seria uma crença limitante? Como nós poderíamos caracterizar uma crença limitante? Bom, tudo que te limita, pronto. Tudo que te limita. Tá, uma prática hoje que eu tive. Hoje eu atendi uma pessoa e conversamos várias coisas, inclusive sobre perdão. Perdão por ela mesma, atitudes que ela estava querendo fazer, coisas que ela precisava fazer. E eu ponderando e pontuando. Você precisa fazer isso, você tem condição de fazer isso. Nas últimas frases dela foi: eu não consigo perdoar, eu não consigo me livrar disso, eu não consigo fazer isso. 3 crenças limitantes. Limitou ela a literalmente alcançar aquilo que ela pode fazer. Ou seja, uma opinião que ela estabelece como uma verdade, só que essa verdade limita. Uau! E uma pessoa que não consegue lidar com o perdão, ela obviamente está propensa a desenvolver muitas crenças limitantes. Sim. Muitas. Sim. Muitas crenças por exemplo, o que gera necessidade de perdoar é a ofensa, né? Geralmente a ofensa, o sentimento é a mágoa, o ressentimento e por aí vai. Pessoa que não consegue perdoar, não consegue se livrar desse sentimento, ele começa a desencadear uma série para ficar bem resumido aqui, uma série de fracassos, né? Uma série de fracassos. E esses fracassos fortalecem a ideia de incapacidade, de impotência. É muito comum pessoas que têm dificuldade de perdoar terem crenças limitantes de incapacidade. Por exemplo, eu tenho um caso de consultório que a crença limitante dele, porque ele não consegue perdoar, é: eu sou fraco. Eu sou fraco. E essa crença, ela se impõe em diversas situações que a gente vai chegar mais adiante. É maior do que eu, isso é maior do que eu possa suportar, eu não consigo perdoar, eu já tentei, mas eu não consegui, eu já fiz de tudo. Quando a pessoa me diz eu já fiz de tudo, eu digo, tá, o que especificamente você fez? Não, tudo, ok. Me enumere então pelo menos 50 coisas que você fez. Aí eu estouro logo, eu boto lá em cima. Já que você fez tudo? Já que você fez tudo, me enumere pelo menos as 50 coisas que você fez. A pessoa não passa de 5, não chega a 5. Se chega a 5. E o que ela faz, eu pergunto, e você fez de que forma, de que maneira? Então, aí a pessoa tentou negar, a pessoa tentou sufocar, a pessoa tentou fazer o jogo do faz de conta, a pessoa tentou isso, e nada disso vai levá-la ao perdão. Então ela apenas reforça: não, eu não consigo. E aí a outra coisa: ninguém gosta de mim, ninguém me compreende, ninguém me entende. Isso é uma crença limitante. Sim. Quando você pergunta para uma pessoa: não, porque ninguém na minha casa me compreende. Quem especificamente não te compreende? Quando você fala ninguém,
de fato você está falando de quem? É ninguém, ninguém mesmo. Essas perguntas, elas são muito interessantes para te tirar desse ambiente da crença limitante. Um dos homens mais sábios que já passou por esta terra, escrevendo no seu livro de sabedoria, ele disse, aliás, foi um profeta que disse isso, assim como imaginou em sua alma, olha a crença aí, assim é. Assim como eu me vejo, eu me porto. Porém, essa minha verdade necessariamente não precisa ser a verdade. Ela pode ser apenas a manifestação de uma crença limitante. O outro viés, as outras atuações dessas crenças vem na área da culpa. A pessoa se sente magoada, o sistema judiciário do inconsciente entra em ação, né? Você está nutrindo um sentimento de mágoa, você não consegue perdoar o seu pai, olha que pessoa horrorosa você é, você não consegue perdoar o seu filho, o sistema judiciário do inconsciente entra em ação, a pessoa se sente culpada. Essa culpa vai desencadear uma série de problemas, inclusive a autopunição. O que eu mais percebo dentro do consultório é essas consequências da autopunição. Procrastinação, a pessoa não consegue romper, não consegue sair, e esse fracasso sucessivo manda um outro recado, formando novas crenças de baixa estima. Que aí me permita já introduzir, Sim. Que é um sentimento que criou uma crença que vira um ressentimento e vai provocar um trauma. Perfeito. Vamos lá. Isso que o pastor terapeuta aqui, pela força do hábito, falou, isso é muito importante porque nós estamos falando e dando um exemplo, e talvez você aí de casa esteja pensando só naquela pessoa que lhe feriu, lhe ofendeu, e você se distanciou, você saiu. O Natalino, ele traz agora para uma visão da qual eu convivo com a pessoa, eu estou com a pessoa, eu estou reforçando aquela crença, porque aquela mágoa não sai, e aí eu começo a reforçar tanto isso que começa a gerar trauma. Começa, tudo para mim é difícil, eu não consigo nada. Se é desse jeito com isso, não, eu nasci para isso mesmo, e eu começo a alimentar uma crença que me gera um trauma, que aí já é um processo mais profundo desse roteiro, né? Sim. E a pessoa faz isso uma vez, né? Você precisa mudar essa questão. Ela vai lá e faz, não, ok, eu vou lá e mudo. E ela faz a fala dela que eu vou conseguir uma vez. Não deu certo. Claro, você vem alimentando essa crença limitante por muito tempo, mandando mensagem para o inconsciente dizendo que você tem essa crença. Aí numa frase, num dia, numa tentativa, você acha que tudo isso muda. Não muda. Eu até me permitam, de uma forma meio cômica, contar uma experiência que eu convivi com uma pessoa, que eu vivi com uma pessoa. Encontrei com uma pessoa e ela tinha enfrentado uma dificuldade financeira muito grande, e o discurso era esse: eu não consigo mudar, eu não consigo romper, eu não consigo mudar, eu não consigo romper. E eu conversei com ela, ela me disse: Bueno, deixa eu te falar, rapaz, não adianta, eu quebrei, eu sou pobre. Falei: não, você não é pobre, você está quebrado. Porque pobreza e riqueza não tem nada a ver com recurso, mas tem a ver com mentalidade, com atitude. Porque o dinheiro é o resultado da riqueza que você constrói dentro de você. O bem-estar é o resultado do estado emocional com que você se encontra, o estado de espírito com que você está. Passa algum tempo, eu encontro com ele e digo: rapaz, que coisa boa te ver, e aí? Ele disse: a pobreza daquele tempo acabou. Falei: que legal. Ele disse: a miséria tomou de conta. Ou seja, a pessoa transformou a mágoa, o sentimento, o ressentimento num trauma. A miséria tomou de conta. Se a miséria tomou de conta, o que é que você pode fazer por um miserável que se entregou à miséria? Você pode até ter sorrido disso, mas você pode ser um miserável emocional. Você pode ser um miserável existencial, que vive buscando migalhas para se autoafirmar, porque você não tem coragem o suficiente para enfrentar essa dor que está te esmagando
e que tratando ela, você pode encontrar de fato a razão de viver. A pessoa chega num estágio de que ela se sente arruinada, não é? Ela chega num estado que se sente arruinada. Essa mágoa, ela vai gerando traumas, as travas aparecem, né? As travas aparecem, se manifestam. E esses problemas, por exemplo, dentro do casamento, a pessoa vai vivendo momentos de muita decepção, muita humilhação. Acaba vivendo humilhação. Essa humilhação reforça a ideia de que ele é incapaz, ele é impotente, ele não merece, ele é vítima mesmo, tá vendo? Ninguém entende, ninguém compreende. Gera novas crenças. Então, assim, a tendência é a pessoa chegar num estado de que ela se sente derrotado, arruinado, como no nosso barômetro, né? Esmagado. A origem é a mágoa. Acho que a tua fala traduz, inclusive, o que nós falamos nos outros Zioncast, né? É que o perdão, ele não é para libertar a pessoa, é para libertar você. É a sua liberdade aí. Então você perdoa o outro para te libertar. Não é um benefício que você concede ao outro, é um benefício que você concede a você. Exatamente. Eu não quero me conviver, não quero nem vê-lo, mas você está com ele na mente todo dia. Você está com ele na cama, no pensamento todo dia. Em todas as atitudes que você vai tomar, a pessoa vem à tua mente. Por quê? Porque você não perdoa. Se você libera, o perdão é deixar ir. Aí vem uma coisa, que aí eu não sei se eu posso passar a fita, aí vem a fuga. Pronto. A pessoa diz assim, né? Não, tirei da mente, está resolvido. Vou me divorciar. Vou me divorciar. Já é uma ideia de fuga inconsciente. Aí a pessoa se divorcia, troca de parceiro, troca de relacionamento. Mas não trata o perfil emocional. Mas isso aqui é igual caixa de e-mail, né? Para quem opera caixa de e-mail, você tem lá 6.000 e-mails. Aí você tem 100 abertos que você viu. Tem 5.900 que você nunca viu. Propaganda de loja, de curso e tudo mais. Aí você diz assim, não, esse negócio não existe lá dentro. Aí você vai lá, tá lá dentro. Então a pessoa troca de relacionamento, troca de família, troca de emprego, muda de cidade, aparentemente esquece o que passou, não se lembra mais daquela dor, mas ela tá lá. Nem que ela não veja, ela tá lá, registrada e trazendo problema para a pessoa. Bom, entrando nessa seara, vamos lá. Quais as fugas mais comuns que as pessoas podem exercer como um resultado da mágoa, do trauma, da ferida? A pessoa entra pelo viés da fuga e vamos entrar aqui nas fugas aceitáveis. Porque essa eu vou romper o casamento, eu vou me separar. Isso é uma fuga que gera conflitos e tal, mas tem algumas fugas que elas são socialmente aceitáveis. Vamos lá. Assim, ao meu ver, a mais aceitável é eu quero ajudar as pessoas. Isso Pronto. É uma fuga, em alguns momentos, originados pela mágoa. Vou dar um exemplo, uma pessoa magoada com o pai machucou muito a mãe e ele se sentiu muito magoado com o pai, muito revoltado com o pai. Nutriu uma raiva inconsciente, uma impaciência inconsciente. Essa mágoa dele, esse sentimento de injustiça, de ver a mãe injustiçada, essa dor que ele nutria por dentro, essa mágoa, havia uma carência de consolo a respeito disso. É uma sede de justiça dentro da própria pessoa. E a pessoa começa a buscar inconscientemente um meio de consolar os outros. Na verdade, ela está gritando para ser consolada. É eu querendo te ajudar, enquanto na verdade eu estou gritando para que alguém me ajude. Eu vou fazer por alguém aquilo que eu gostaria que alguém fizesse por mim, de maneira inconsciente. E o que a gente mais ouve nessa situação, eu ajudo todo mundo e ninguém faz nada por mim. Lei do equilíbrio. Aí você vê esse tipo de pessoa servindo, desculpa, Marcos, esse tipo de pessoa servindo, aqui o Tony falou que eu sou pastor, o Gwen também, a gente lidera a igreja, e a gente vê esse tipo de pessoa servindo, né, as pessoas e se magoando com elas constantemente, exatamente por isso.
porque elas estão a serviço das pessoas buscando um consolo inconsciente. Desculpa aqui. Olha um caso que eu ouvi. A pessoa diz, eu tô mal porque a gente teve que demitir uma pessoa na empresa. Aí eu, mas demitiu a pessoa por quê? Não, a pessoa tava chegando no trabalho de cara ruim, não tava se produzindo, era preguiçosa, faltava demais, desorganizada com as coisas. Eu falei, você tá se doendo por ela? Tô, porque sim, ela é mãe de família, e eu tenho um monte de mãe de família aí, por que ela não mudou? Por que você tem que se doar? Fuga. Fuga. O que seria uma outra fuga, Tony? Nesse caso, a pessoa tem uma mágoa e ela vai e entra no viés da fuga para esconder todo esse trauma. Uma fuga universalmente aceita, e eu acho que essa fuga ela já é implantada pela sociedade, é quando um dos parceiros termina o relacionamento e ela se vê, e ele se vê magoado, ele fala, eu vou cuidar mais de mim, eu vou entrar na academia. É verdade. E aí eu vou entrar na academia, que agora eu vou ficar bombado. E ele usa do aparelho, do peso excessivo, da dor que está sentindo fisicamente, para compensar uma dor emocional que não foi tratado, não foi resolvido, e acha que o estereotipo, que o seu corpo vai compensar a falta que aquela pessoa está fazendo fisicamente, emocionalmente. Então, primeiro eu me culpo. Eu me puno com a dor do aparelho, com a dor da academia. Se não tiver doendo, não está funcionando, tem que doer. E depois eu acabo tornando as pessoas escravas do meu não perdão. Porque a pessoa tem que estar o tempo todo elogiando meu corpo, você está magro, você está dando certo, o rapaz continua. Porque se eu não tiver essa reafirmação, como é que a palavra que te dá? Essa revalidação, esse reforço de que está dando certo, de que está indo, essa fuga, eu não consigo esconder essa dor, eu não consigo esconder essa mágoa, eu não consigo esconder essa falta de perdão. Então eu uso tanto da reafirmação da pessoa, dizer que ser validado pela ser dor. Validado, é essa a palavra. Ser validado, e também o uso do próprio aparelho, da própria dor física, gritando uma dor emocional. Como mecanismo de autopunição. Como mecanismo de autopunição. Essa merece um aplauso, né? Separa dela, Seria o trabalho uma outra fuga de um trauma emocional? Trabalho, vícios. Trabalho excessivo, Sim. vícios. Sim. A pessoa... Eu quero voltar no trabalho porque o vício ele é questionado, mas o trabalho ele é aceito. Não, agora eu vou focar no trabalho. Sim. Agora eu vou me doar. E aí a pessoa trabalhava 8 horas por dia, passa a trabalhar 16. Não, vício? Mas quando é um vício, sim, eu concordo. A diretora aqui questiona se não seria um vício. Mas é um vício, só que é um vício aceitável. Eu não quis entrar no vício do álcool, das drogas, entende? Que tem aí sim, fatores. Que é muito perceptível e a pessoa sai disso porque você entrou nessa e tal. Mas uma pessoa que diz, não, agora eu vou focar no meu trabalho, eu vou focar nos estudos, eu vou focar no meu corpo, e você vê que é um excesso, daí é onde eu estou afunilando para chegar. Sim. Tudo aquilo que excede é sintomático. Mulheres também usam muito isso com, não, vou me doar, vou ser mãe. Esquece de tudo. Esquece que é mulher, esquece que é esposa, esquece que é uma pessoa social, e aí, não, eu vou dedicar minha vida aos meus filhos. Se os meus filhos estiverem bem, eu estou bem. E ela se esquece que sistemicamente, se ela não estiver bem, o sistema vai comprometer a vida dos filhos, ninguém vai ficar bem. Às vezes até uma empreendedora, uma pessoa que tem um sucesso financeiro como alcançado, enfim, e se mata, se prende por isso. E nós temos também, já que afunilando mais ainda, a gente tem, como nós temos alguns públicos religiosos, a gente tem a religião, né? Que é uma outra fuga também. Tenho o jejum. Obviamente, nós temos o jejum como um ato de fé, mas a gente tem que ver a intenção daquele jejum. Quando você vê que tem uma ferida,
algo, precisando de um perdão, a pessoa usa o jejum para se punir e não para alcançar a graça divina e não para alcançar o favor de Deus, né? E no barômetro é a espiritualidade, né? Quando você espiritualiza tudo isso. Quase não sai. Perguntas? Bom, eu quero agora entrar para uma questão ainda mais, assim, mais intensa dessa questão da autopunição, do trauma, é quando a pessoa começa a se agredir. A pessoa começa a se agredir com o excessivo peso, como o Tony falou, na academia se arrebenta, se estoura, se lesiona. A pessoa que se mutila, a pessoa que se queima, a pessoa que se arrisca demais, vai para esportes de alto risco, não, porque eu gosto da adrenalina. Isso pode ser uma maneira de fugir desse trauma, desse débito? E cada pessoa influenciada pelo seu meio, né? Hoje nós temos uma juventude muito ligada, muito conectada, né, com relação a isso. E no meio dela o que a gente vê muito é essas mutilações nos braços, elas se cortam com gilete, com faca, fazem aqueles cortes no braço, e quando fazem, elas se sentem aliviadas. Obviamente que eu não estou aqui culpando, mas quando elas fazem isso, elas se sentem aliviadas, ou seja, é a autopunição, né? Eu estou me punindo e recebendo a punição, eu me sinto aliviado, é como se a justiça tivesse sido feita. Dentro do ambiente da juventude, isso infelizmente está ficando corriqueiro. Infelizmente, uma geração adoecida, apesar da informação ser abundante. Dá uma ressalva nisso aí, quando você pegar, por exemplo, um caso desse, ela não, às vezes, ela não é só a fuga, é a troca. Tá doendo tanto em mim que eu preciso trocar essa dor. E quando você vê essa dor muito expressiva, aí vai uma dica para os pais. Provavelmente isso é uma somatização, é algo que está em você, na sua geração, que você perpetuou para a geração dos seus filhos. Isso é muito importante o que o Marcos está falando, porque nós temos que estar atento à exteriorização dessa dor. Porque essa exteriorização é onde vai levar o excesso no trabalho, na academia, no caso da mutilação. É onde a pessoa já está gritando tanto, já está doendo tanto, que ela arruma uma forma de exteriorizar aquilo que está interno. E aí a gente vê em todos esses aspectos, em todos esses exemplos, em todas as nossas falas, a necessidade do perdão não para o outro, mas para si, para literalmente se libertar. Quero pegar um gancho nessa fala do Tony, porque a gente está falando de perdão, né, e sempre, às vezes, os nossos ouvintes, às vezes, direcionam isso para um relacionamento, para uma pessoa, pai e filho. Mas esse auto-perdão dentro do consultório é praticamente universal, né? Eu vou pegar a palavra aqui do Tony. É incrível como nós somos carrascos, juízes de nós mesmos. Eu, inclusive, uso muito essa expressão no setting terapêutico. Eu confronto, eu impacto a pessoa quando eu digo para ela, você é o pior carrasco que existe. Aí a pessoa toma aquele impacto. Eu digo, porque você é complacente com os outros, mas implacável consigo mesmo. É verdade. Eu tenho um caso de consultório que a pessoa se condena tanto, inconscientemente ela se sente tão culpada, que ela gera um mecanismo de autopunição, e essa autopunição é a própria perturbação mental. Então essa pessoa, ela se sente tão perturbada, tão acusada, que ela já pensou em suicídio várias vezes, que aí entra na fuga, né, de que nós falamos. Então você vê, a mágoa, ela desencadeia, ela pode arrolar a vida sentimental de uma pessoa até para o suicídio. Até para o suicídio, com absoluta certeza. Se ela se acha sem opção, se ela se acha sem alternativa, então ela quer aliviar a dor e ela não consegue,
Então, o suicídio seria uma fuga na busca pelo alívio da dor. Sim. Bom, nosso tempo já está bem escasso. Vamos lá, alguns conselhos práticos. O que nós podemos auxiliar as pessoas que estão nos assistindo desde o primeiro podcast, nos ouvindo. Como nós podemos auxiliar em como lidar com isso? Eu quero que cada um deixe um conselho. Eu vou dar o meu primeiro, posso? Pode. Tá por último, você é ninja nisso aí. Vai primeiro. Bom, meu primeiro conselho: assuma o dano. Aceite que você foi ferido. Aquilo que eu nego, eu reforço. Aquilo que eu assumo, que eu admito, não é eu me conformo, mas eu admito, ok, eu fui ferido, eu fui machucado, eu fiquei triste, eu me decepcionei. Admitir vai fazer com que você se permita buscar a alternativa para sair dessa situação. Solto para a bancada. Quem quer dar o segundo conselho? Eu reforço o conselho que eu já dei, né? Que é você ser completamente verdadeiro e sincero com aquilo que você está sentindo. Então, se você pode chamar essa pessoa, se você pode conversar com ela, ela está viva, ela está aqui na cidade, ou se essa pessoa é você quer se perdoar, bota para fora com toda sinceridade, sem economizar nas palavras, dando nome aos sentimentos, né? Eu sinto isso, eu sinto aquilo, transmitindo o que há de verdade sem poupar nada. Coloque todas as emoções envolvidas, não seja só racional, porque eu te perdoo, não seja só racional. Deixa vir os sentimentos, deixa os sentimentos se expressar e seja intenso nisso. Você pode rever todo o nosso conteúdo através do nosso canal no YouTube, como também em todas as nossas plataformas, no Spotify, no Deezer, no iTunes, como também no nosso site www.zaioterapias.com.br. Para você que deseja participar do nosso programa de atendimento social, você pode entrar no Instagram Embaixada Vida, e lá na bio está o link que você pode participar conosco. Agradecemos a sua participação. O macarrão do nosso chefe está aqui delicioso. Nós vamos saborear agora e nós retornamos na próxima quarta-feira com um novo tema para você. Pela sua participação, muito obrigado e o nosso boa noite.